E cruz, entenda, não é ocasião, é uma decisão diária. Todo dia eu preciso falar não para mim, todo dia eu preciso renunciar. Porque já parou para pensar, se você fizesse tudo aquilo que dá na tua telha? Quais seriam as consequências? Terríveis. Esse, com certeza, é um dos momentos mais importantes, não somente do seu dia, mas da sua vida. Estou falando especificamente do momento da oração. Se nós pegarmos o próprio ministério de Jesus aqui na terra, para quem já estudou os evangelhos, sabe que Jesus foi um homem de muita oração. Se não me falha a memória, no livro de Marcos, no capítulo 1, tem uma passagem que diz que Jesus, na alta madrugada, se levantou e foi orar. Isso nos mostra que para Jesus era mais importante orar do que comer ou até mesmo dormir. Tem inúmeras passagens que diz que o Senhor despediu a multidão e foi até onde? Orar. Ora no deserto, ora nos montes altos. Isso nos diz o quê? Que para Jesus, mais importante do que as companhias que o cercava, era a companhia do próprio Deus junto com ele. E Jesus só não orou mais, sabe por quê? Porque ele foi enviado nessa terra com um propósito, com uma missão: atingir almas. Se não fosse por isso, ele teria orado ainda mais. Oração é um privilégio. Oração é algo que, quando ao longo dessa semana eu separei meu período de oração, e quando veio isso na minha cabeça, que oração é um privilégio, oração é uma honra, eu acabei me emocionando muito, muito. Por que isso? Pega as suas lutas passadas. Como teria sido elas, se você não tivesse o privilégio de poder orar? Pega aquilo que você está enfrentando hoje. Como seria a sua vida se você não tivesse condições de orar? E quando o Espírito Santo fala conosco, ele vai abrindo o leque. E aí a mesma coisa veio sobre o jejum na minha cabeça. Jejum é um privilégio. Porque, especificamente falando, para quem já teve oportunidades, ou não chamo nem de oportunidades, mas já passou fome, a gente sabe que fome, se pudesse colocar um sinônimo para fome, talvez o que, do meu ponto de vista, mais encaixaria, seria falta de opção. Não tenho essa opção. E nós jejuamos porque é um privilégio, é uma honra. Poder acordar todos os dias, estar junto com a tua família, ou mesmo que você seja sozinho, só pelo fato de você viver, é um privilégio, é uma honra. E o que eu tenho observado ao longo dos meus 26 anos de vida? Quando nós desprezamos os privilégios, nós perdemos cada um deles. Isso é bom? Não. Isso é trágico. Por isso, eu posso dizer com toda segurança que um homem que teme a Deus de verdade é um homem de muita oração? Sim, de muita oração. As duas coisas caminham juntas. Um homem que tem sonhos e projetos grandiosos, ele precisa se tornar um homem de muita oração? Ele precisa se tornar um homem de grande oração, de muita oração.
Por que isso? Porque tudo começa e termina com a oração. Quando nós precisamos de algo, nós oramos. Quando nós recebemos esse algo, o que nós voltamos a fazer? Orar para agradecer. Quando nós temos sonhos e projetos e queremos a materialização deles, nós oramos. E quando nós queremos sustentar aquilo que nós recebemos, o que nós fazemos? Nós oramos. Então, qual que é o termômetro para saber em que nível de fé você está hoje? Você é um homem e uma mulher de oração? E entenda como oração não simplesmente uma questão de estou precisando, vou orar. Não, é muito mais do que isso. Ninguém constrói um bom relacionamento ou um bom casamento sem comunicação, não é? Como que chama a nossa comunicação com Deus? Oração. Então a oração é a base de tudo. Eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos. Santo Deus de Israel, em oração neste momento, com um grande privilégio, uma grande honra para todos nós. Nós estamos aqui de coração aberto, de coração rasgado, porque nós sabemos que de todas as ferramentas que o Senhor nos deixou, a oração é uma das mais importantes. Oração não é somente uma questão de necessidade. Nós sabemos que se nós queremos crescer em poder, nós precisamos orar. Se nós queremos crescer em ousadia, nós precisamos orar. Se nós queremos crescer no temor do Senhor, nós precisamos orar. Se nós temos alguma questão que precisa ser resolvida, nós precisamos orar. Se nós queremos crescer em relacionamento, em comunhão, em intimidade, nós precisamos orar. Por isso, neste momento, meu Deus, eu peço que o Senhor tome cada um dos corações. Assim, meu Deus, como um viciado em drogas, em bebidas alcoólicas, quando ele fica muito tempo, meu Deus, longe disso, ele é tomado por aquela sensação da abstinência, ele começa a ficar mal, ele começa a sentir um incômodo, o corpo começa a tremer. Eu quero, meu Deus, te pedir que o Senhor faça o mesmo com cada um de nós, no que diz respeito, meu Deus, à distância do Senhor. Que quando nós ficarmos, meu Deus, longos tempos sem oração, que essa mesma abstinência venha nos atacar, que essa mesma vontade, esse mesmo desejo venha nos sufocar, porque não tem como construir uma grande vida, meu Deus, sem antes nós pararmos para orar. Até porque, meu Deus, a oração é a chave da vitória. Jesus sendo Jesus, Jesus sendo quem Ele foi, a imagem e semelhança de Deus, Ele foi tudo o que Deus foi, só que aqui na terra, Ele parava para orar. O que dirá nós? Nós que somos, aos olhos humanos, menores, incapazes, frágeis, vulneráveis, improváveis, nós precisamos da oração. Mais do que isso, nós precisamos que o Senhor aja em nosso favor. Meu Deus, nós estamos aqui nessa noite, não é à toa, não é por conta de uma rotina, não é um protocolo. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que nós sem o Senhor não somos e não podemos absolutamente nada. Sem o Senhor nós somos pequenos, sem o Senhor a nossa força é pequena, sem o Senhor a nossa visão é pequena, sem o Senhor a nossa ousadia é pequena, sem o Senhor não dá. E não é porque na tua palavra nos diz que sem mim, sem o Senhor, nada poderemos fazer. O nosso próprio dia a dia nos mostra isso, a nossa vida nos mostra isso. Se nós estamos aqui hoje, é porque antes, no passado, nós chegamos com dores, sofrimentos, com dificuldades, meu Deus, e por experiência própria, mesmo que muitos não tenham tido discernimento naquele momento, naquela oportunidade, a conclusão que todos nós podemos chegar neste momento é: sem o Senhor nós não poderemos fazer coisa alguma, sem o Senhor não dá. Por muito tempo nós tentamos do nosso jeito, e o nosso jeito nunca resolveu, nunca funcionou. Por muito tempo nós tentamos na força do nosso próprio braço, nunca resolveu, nunca funcionou. Por muito tempo nós nos esforçamos, seguimos, meu Deus, segundo aquilo que nós acreditávamos ser o certo, e não funcionou. Mas nós estamos aqui dizendo, meu Deus, não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, dizendo: eis-me aqui,
Nós estamos aqui dizendo, o teu servo, a tua serva te escutam. Nós estamos aqui porque nós precisamos daquilo que vem do alto. A nossa ajuda, o nosso socorro não vem dos lados, não vem de pessoas, vem do alto. Nós sabemos que a partir do momento que nós tomamos a decisão de viver uma vida com Deus, nós não estamos falando de uma vida sem luta, sem batalhas, mas a vida com Deus nos traz a certeza de que nós vamos vencer cada uma delas, de que nós vamos enfrentar cada um dos inimigos e nós vamos vencer cada um deles. A tua palavra nos dá a convicção, a certeza necessária para que nós possamos vencer dia após dia, porque todo santo dia existem os gigantes, só que existe um gigante muito maior por trás de nós, que é o Senhor, que é a tua palavra. Sem o Senhor, meu Deus, é impossível imaginar uma vida caminhando de vitória em vitória, mas com o Senhor é impossível imaginar uma vida onde nós sejamos derrotados, humilhados, envergonhados. Nós estamos aqui porque nós entendemos que o preço todo mundo vai pagar, o preço é inevitável. Não existe uma vida onde não existem pessoas pagando um determinado preço. Nós sabemos, meu Deus, que para cuidar do nosso corpo existe um preço, para comer qualquer coisa, lá no final também nos traz um preço. Nós sabemos que para acordar cedo, sacrificar horas de sono, tem um preço. Dormir tarde e acordar cada vez mais tarde, também tem um preço. Cuidar da família, investir na família, investir no casamento, tem um preço muito alto a ser pago. Só que não cuidar, ser omisso, também traz um preço muito alto. Jejuar tem um preço. Uma vida sem jejum também nos traz um preço. Uma vida de oração tem um alto preço a ser pago, mas uma vida de oração também tem um preço a ser pago. Nós estamos aqui porque nós decidimos pagar o preço certo. Meu Deus, a própria história de Noé nos diz muito sobre isso. Ele pagou um alto preço para seguir na direção errada. E o que isso trouxe a ele como consequência? Ele chegou até o ponto de dizer que quando ele chegou no ventre do inferno, ele voltou os seus olhos para o Senhor. Nós não precisamos, meu Deus, chegar ao ventre do inferno. Não, muito pelo contrário. Muitos de nós já ouvimos que para nós vencermos, para nós acertarmos, é necessário passar pelo erro, quando na verdade, o sábio de verdade, aprende com o erro de outras pessoas. O Senhor não está em busca, meu Deus, das pessoas perfeitas, das mais capazes, não, muito pelo contrário. O Senhor nos escolhe justamente pelas nossas fraquezas. O Senhor escolheu Moisés para falar perante uma multidão, ele nem sequer falava bem. O Senhor escolheu Davi para guerrear, só que ele nunca tinha sequer colocado uma armadura ou carregado uma espada em suas mãos. O Senhor escolhe, meu Deus, aqueles que são improváveis. A própria história de Gideão, existia um exército enorme, meu Deus, que estava vindo atacá-los, um exército poderosíssimo, e o Senhor escolheu o menor de sua casa, o menor de sua família. O Senhor escolheu aquele que foi junto com 300 homens, até porque a tua palavra nos fala sobre isso. É na nossa fraqueza que o seu poder se manifesta de forma gloriosa. É em cima das nossas dificuldades, é em cima das nossas fraquezas, é em cima, meu Deus, das nossas limitações. Por isso nós estamos aqui, porque nós cremos que esse final de ano não será um final de ano normal, não vai ser um final de ano simples, mas um final de ano glorioso, de grande impacto em nossas vidas, um final de ano que ficará marcado como o melhor final de ano de toda a nossa história. O Senhor nunca precisou de dias, semanas, meses ou até mesmo um ano, bastou uma palavra, bastou uma única entrega da nossa parte, e é mais do que suficiente para o Senhor nos entregar absolutamente tudo. Meu Deus, eu creio que antes que esse ano vire, a nossa vida vai virar. Antes que o ano do seu povo vire, a vida de todos irão virar. Vai haver uma mudança, vai haver uma diferença. Eu quero declarar, meu Deus, que a partir dessa reunião, grandes reviravoltas irão acontecer, porque nós sabemos que o Senhor não falha. Meu Deus, no livro de Sofonias 3, versículo 5 diz: e a cada novo dia o Senhor não falha. Amanhã o Senhor não vai falhar, depois de amanhã o Senhor não vai falhar, semana que vem o Senhor não vai falhar, no mês que vem o Senhor não vai falhar, no ano que vem o Senhor não vai falhar, jamais, em nenhuma hipótese, o Senhor nunca falhou e nunca irá falhar. Meu Deus, nós estamos aqui porque nós queremos crescimento, porque nós queremos avanços, porque nós queremos progredir, nós queremos ir para uma nova vida, para uma nova realidade.
Então eu peço que o Senhor abra, meu Deus, o entendimento de cada uma das pessoas que aqui estão. Acrescente sabedoria, discernimento, temor, ousadia. Fale ao íntimo de cada um dos corações. Fale com cada uma das pessoas que aqui estão. Meu Deus, que a partir de hoje, que aquilo que essas pessoas não entendiam, que elas passem a entender. Que aquilo que elas não conseguiam enxergar, que elas passem a enxergar. Que onde eles se sentiam fracos, que eles saiam daqui fortes, capazes de realizar tudo em qualquer circunstância. Meu Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que temos a certeza que o Senhor está fazendo, e por tudo que nós sabemos, meu Deus, de todo o coração, que o Senhor vai fazer ainda neste ano, que o Senhor vai fazer ainda nessa reta final de ano. Meu Deus, não porque nós somos bons, mas porque nós temos um Deus que é muito bom. Não porque somos poderosos, mas sim porque nós temos um Deus que é onipotente, pode todas as coisas. Meu Deus, antes de tudo, a começar por mim, receba o nosso coração, receba a nossa mente, receba o nosso espírito, receba as nossas boas intenções e motivações do coração. Muito obrigado por tudo. Eu entrego a direção dessa reunião nas tuas mãos, a ti pertence, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Estão ligadas às suas vitórias? Pegaram o Espírito? Que Espírito é esse? Repita comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2022, ano da unção, de 10 vezes mais, incomparáveis. Assim será essa noite, o meu final de ano e toda a minha história de vida. E repita comigo: e tudo aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer ainda neste ano, em o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então assim será. Podem se sentar todos, por favor. Sejam todos bem-vindos. O que está escrito aqui? A cruz antecede a honra. Não tem como nós falarmos de cruz e imediatamente aparecer na cabeça, surgir na cabeça, preço pago. Quando nós falamos de preço, quando o preço se torna alto e quando o preço se torna baixo, está tudo ligado à sua zona de interesse. Quer ver um negócio simples do dia a dia? Vamos começar bem. Mulheres, para vocês, um sapato de 300, de 400 reais, mas assim, aquele sapato que vai combinar com aquela calça jeans ou com aquele vestido, para vocês é caro? Não? Algumas sim, outras não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Homens, um sapato para a mulher de vocês, de 300, de 400, 500 reais, é caro? Misericórdia. Essa foi a resposta mais sincera essa noite. Misericórdia. Por quê? Isso está diretamente ligado ao interesse. Nós sabemos que existem momentos que nós estamos mais animados, existem momentos que nós estamos desanimados. Existem momentos que a nossa força é um negócio assim absurdo. Você nem sequer se reconhece. Existem momentos que você está desanimado. Um dos combustíveis mais poderosos para você chegar no lugar onde você deseja é o interesse. Como assim? Continuando na história das compras. Quem aqui já entrou em uma loja, se olhou aquele negócio, independente do que foi, você gostou, o negócio chamou a tua atenção, só que você pensou 1000 vezes, compro ou não compro? Aí você foi dar uma volta. Aí naquele dia você foi até embora do shopping. Muitos ficaram pensando, mastigando na cabeça,
Fazendo o quê? Alimentando o seu interesse. E depois de ter feito tanto, várias vezes, vários dias, voltou lá e comprou. Quem já fez isso? Na vida, não é diferente. De acordo com o nosso interesse, é o tanto de força que nós vamos colocar, e não importa quantos dias nós vamos ficar distantes daquilo que nós queremos, nós vamos fazer, nós vamos em busca, nós não vamos desistir. Só que o que acaba acontecendo com a grande maioria? Muitos, por não ter o real interesse naquilo que realmente vale a pena, acabam perdendo motivação na vida, acabam perdendo forças, acabam desanimando. E esse é um processo de mudança que primeiro acontece aqui. Por quê? Todo primeiro passo é dado na sua mente. Antes de você falar, você pensou. Antes de você fazer, você pensou. Tudo acontece primeiro aqui. Então não tem como nós mudarmos a nossa vida aqui fora, se nós não mudarmos a nossa vida aqui dentro. Até porque a nossa vida é dirigida 100% pelos nossos pensamentos. Olha o que diz aqui, Romanos 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, repita comigo, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Em outra tradução está assim, mas pela nova maneira de vocês pensarem, vivam uma vida diferente. No ano passado ou retrasado, não me recordo perfeitamente de quando foi que eu e a Catarina fomos ao Destinos Curados, teve uma frase que eu disse no Destinos, no testemunho, que assim, depois que eu falei ela, eu recebi naquela semana umas 10 mensagens pedindo para que eu explicasse o que eu quis dizer. E para quem assistiu esse testemunho, o ponto-chave da minha vida foi quando eu disse sim a Deus. Quem se recorda disso? Eu disse exatamente isso. Eu disse sim a Deus. Quando nós falamos de sim ou não, essas são duas palavras que só são empregadas em duas ocasiões. Para responder uma pergunta ou para concordar ou discordar de algo. E quando me perguntaram, como assim você disse sim? Sabe qual foi a minha resposta? Eu comecei a concordar com tudo que Deus falava. Porque nós nos iludimos quando nós paramos para pensar, eu não discordo de Deus. Quando você deixa de fazer aquilo que Ele requer, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele te direciona, você está discordando dEle. Então a mudança da minha vida aconteceu quando? Quando eu parei de ficar com as minhas vontades e eu comecei a ficar com as vontades de Deus. Só que essa é uma decisão que ela é tomada não da boca para fora, mas da boca para o coração, da boca para dentro. No meu processo de mudanças, quando eu tomei a decisão, Senhor, vai ser do teu jeito e não importa o que eu tenha que fazer. Eu passei 6 meses, foi até um pouquinho mais, onde nada mudou aqui fora. Mas depois de um tempo eu comecei a olhar para mim e eu percebi que eu estava mudando muito. E foi quando eu caí a ficha. Ah, Senhor, agora eu entendi. E depois dessa mudança interna, tudo mudou na minha vida. Depois que eu parei de lutar contra aquilo que o Senhor estava requerendo, tudo mudou na minha vida. Porque o que a grande maioria das pessoas tem em comum? O ser humano adora pular processos e não pode. Sabe por quê? Por exemplo, mas eu quero que você pense grande, viu? Alguém me fala o carro dos teus sonhos que você gostaria de comprar. Pode falar. Ninguém quer comprar carro? Homens, vamos lá. Uma Hilux? Uma Hilux.
Quem mais? Acho que dá para sonhar mais alto aí, gente. Hã? Um Troller? Quem mais? Uma Dodge Ram? Quem mais? Opa! Aquele ali pensa grande. Foi você? Um Porsche. Eu vou ficar com mais caro então. Opa! Lamborghini. Vamos nos dois. Aconteceu. Está aí nas tuas mãos. Você conseguiria pagar o IPVA dela hoje? Mas olhando pelo ponto de vista, não. É para isso que o processo serve. Para que você consiga manter aquele determinado nível, aquele determinado padrão. Porque quando nós queremos pular etapas, Lamborghini, Ferrari, Porsche, está aqui. E aí, como que eu sustento essa vida depois? Esse é o principal fator, no caso de importância, do processo. E o processo mais importante que pouquíssimas pessoas estão dispostas a passar. O processo da cruz. Quando nós falamos de cruz, nós estamos falando de sacrifício, nós estamos falando de renúncia, de falar não para prazeres, de falar não para vontades. Isso é fácil? Não, mas é necessário se você quiser viver uma vida grandiosa. Romanos 12, 2, na mensagem. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados. Repita comigo. Vocês serão mudados. O que está escrito depois? Então isso é algo que precisa entrar. Descubram o que Ele quer. Esse é o ponto-chave. Descubram o que Ele quer e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre, o que está escrito? Anteriormente nós lemos, procurem saber o que Deus quer e tratem de atendê-lo. Qual é a cultura dominante? É o que isso nos arrasta para, por isso muitos têm se afundado. É difícil dar aquilo que o Senhor quer? A resposta é, depende do teu interesse. E entenda que quando nós falamos de entrega, a entrega mais poderosa que existe, não é aquela feita com a sua boca, ou aquela que você toma alguma decisão externa, mas sim a sua entrega com o coração. Tudo começa e termina no coração. A própria história de Abraão. Abraão, ele fez a maior entrega, sem ter entregado absolutamente nada, externamente falando. A mulher de Ló, por que ela fracassou? Porque ela voltou para um lugar onde ela nem sequer pisou. Mas onde ela voltou? Quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, o que ela fez? Então, tanto o fracasso quanto a vitória acontece onde? E para nós vencermos essa batalha, a cruz é necessária. Ah, mas eu queria ouvir sobre prosperidade, abundância, mudança. Nós estamos falando sobre tudo isso. Porque pagar o preço da cruz te isenta de pagar muitos outros preços. Enfrentar a guerra da cruz te faz evitar muitas outras guerras. Porque não se iluda, você vai passar por guerras, repita comigo, eu vou passar por guerras necessárias. Só que muitos hoje enfrentam guerras desnecessárias, que não deveriam estar enfrentando, porque não pagaram o preço da cruz, na hora que o Senhor deu a devida oportunidade. Entenda que batalhas todos nós vamos ter, só que eu não sei você, eu só quero enfrentar as batalhas que vão me fazer subir, aquelas que fazem parte dos propósitos do Senhor, aquelas que o Senhor permite, não aquelas que eu atraio para mim, porque tem uma diferença muito grande. Se nós pegarmos a própria história do rei Saul, como Saul não esteve disposto em nenhum momento a pagar o preço de cruz, sacrifício, renunciar às suas vontades,
Eu não lembro de cabeça onde está, quem lembrar aí pode me falar. Na passagem que fala sobre a genealogia de Saul, no último versículo diz assim: e durante todo o reinado de Saul, ele esteve em guerra com os filisteus. Sabe o que isso quer dizer? A guerra nunca saiu da casa dele. Os problemas nunca saíram do reinado dele. As batalhas nunca saíram de lá. Se você pegar a própria história de Davi, Davi teve batalhas, só que a cada inimigo que ele vencia, ele ia para o próximo, e vencia e crescia. Quando você ainda enfrenta os mesmos problemas, é porque a sua vida está parada no mesmo lugar. Porque quando você muda de região, quando você muda de nível, quando você muda de patamar, os problemas mudam, não mudam? Então, se os problemas permanecem os mesmos, então é porque você está no mesmo lugar. Isso só vai acontecer, essa mudança, essa reviravolta, se essa decisão for tomada aqui. Jesus está na sua vida, ele faz parte da sua vida, ou ele é a sua vida? O seu mundo gira ao redor de Deus, ou Deus tem que ficar girando ao redor do seu mundo, tentando chamar a tua atenção, mas você ignora? Porque na prática, muitos falam, o Senhor é o meu centro, é o meu foco, Ele é a razão do meu viver. Mas no dia a dia, não é com as palavras que nós mostramos isso. No próprio relacionamento conjugal, o que tem mais valor para você? O que teu marido ou tua esposa diz para você, ou aquilo que eles fazem diariamente? O te amo mais impactante que tem é aquele com obras, não é com palavras. No dia a dia lá fora, só para ir para a cama com os outros, você ouve um te amo. Então de nada vale. E cruz, entenda, não é ocasião, é uma decisão diária. Todo dia eu preciso falar não para mim, todo dia eu preciso renunciar. Porque já parou para pensar se você fizesse tudo aquilo que dá na tua telha? Já parou para pensar se você fizesse tudo aquilo que bate na tua cabeça aí na hora? Quais seriam as consequências? Terríveis. E uma coisa que eu ouvi há muito tempo do meu pai, e eu nunca me esqueci, foi assim, ó. Um pai educa mais o filho no sim ou no não? Quem aqui tem a sensação que já ouviu mais nãos de Deus do que sim? Levanta as mãos. Já parou para pensar por quê? Pelo mesmo motivo. Quer dizer que eu não vou receber? Não, quer dizer que na hora certa você vai receber, vai valer muito a pena. Mas até lá, Deus está te educando dizendo muitos nãos. Só que não adianta nada o Senhor dizer não para você, por amor, e você dizer sim para coisas que vão te gerar dor. No meu testemunho, o meu testemunho não é um testemunho de dor externa. O meu testemunho foi um testemunho de dores internas. Tá certo que a falta de resultados, a vida travada, é um fator externo? Sim. Mas quando eu digo que não foi um testemunho de fator externo, é porque eu não venci uma super enfermidade, eu não passei por um processo de separação, eu não estava mendigando o pão, não tive nada disso. Mas eu senti uma dor interna, que assim, eu não vou falar que eu queria que vocês sentissem, para saber o que eu estou falando, porque é algo terrível. Eu chamava de angústia, depois eu caí a ficha, e entendi que era vazio de Deus o que eu sofria. Por quê? Quando nós não passamos pela cruz, algum tipo de dor vai chegar, seja externa, seja interna. A cruz, repita comigo, a cruz me poupa de muita coisa, mesmo que você tenha que passar por momentos muito difíceis. A cruz te poupa, poupa a tua família, poupa o teu financeiro, poupa a tua saúde. O padrão do mundo é, primeiro, eu. É a minha vontade, é o que eu quero, é o que tem relevância para mim. Prazeres imediatos ou saciar a carne. Quem vive matando as suas vontades agora, vive matando os seus sonhos e projetos do futuro. Isso nós vemos todo santo dia acontecer. O padrão do mundo é vaidades, pecado. Por outro lado,
o padrão de Deus é, repita comigo, servir, negue-se a si mesmo, se oferecer como sacrifício vivo, propósito antes de prazer. Colocando na balança assim, tem uma disparidade muito grande. Só que o primeiro é a porta larga. A porta larga é aquela que não tem dificuldade, que você não vai ser confrontado, mas do tamanho da porta larga é o mesmo tamanho do abismo que você vai cair lá na frente. É o mesmo tamanho. O outro é a porta estreita, onde existe confronto, onde você vai ter que dizer não para você, onde você vai ter que, muitas vezes, sentir uma dor na carne, porque eu quero, mas eu sei que eu não posso, então eu não vou fazer. Por um breve momento eu desejei, mas eu sei que vai afetar as pessoas ao meu redor, então eu não posso fazer. Entenda que as suas decisões tomadas agora, nunca vão afetar só agora. Sempre afeta o seu futuro, sempre, em todas as ocasiões. Jeremias 21, versículo 8. Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Na NTLH, eu achei mais interessante, está escrito assim, escutem, eu, Senhor, deixo que vocês escolham. Repita comigo, eu, Senhor, deixo que vocês... Ele deixa que você escolha. Deus pode tudo, Ele só não pode interferir no seu livre-arbítrio. Deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Em nossa caminhada, nós sempre teremos que escolher céu ou inferno, porta estreita ou porta larga, vida ou morte, nosso Pai Celestial, ou para muitos, o próprio diabo. Uma pequena decisão, entenda, ela não é uma pequena decisão ou uma simples decisão. Até porque uma grande vitória é construída de pequenas vitórias ou pequenas decisões. Uma grande derrota também é construída de pequenas derrotas ou pequenas decisões. É difícil falar não para nós mesmos? Em muitos casos, sim. Não estou falando para você que é simplesmente fechar o olho, suave, venci. Não é isso. Mas o que eu estou falando? Você vai ter que decidir de um jeito ou de outro. E toda vez que você não decidir, a não decisão é o caminho tomado pelo lado errado. Não decidir é o mesmo que decidir por caminho do lado errado. Então, não queira parecer ser um cristão. Não queira ter cheiro de cristão. Não queira falar como um cristão. Se torne um cristão. Não trabalhe para você viver de aparências, porque o parecer traz os mesmos resultados de não ser. Então, se é para ser, se é para pagar o preço, faça por algo real, por algo verdadeiro. Todo mundo quer a honra, mas primeiro vem a cruz. Todo mundo quer a glória, mas primeiro vem a cruz. Jesus, antes de chegar ao domingo, ele teve que passar por onde? Pela sexta-feira. E a grande maioria quer pular da quinta para o domingo. Não tem como. Essa é a base para qualquer área da sua vida. É o mesmo princípio. O princípio é exatamente o mesmo. Todo mundo quer ser, financeiramente falando, absurdamente abençoado, grande, de grande impacto. Só que você começa o quê? Pequenininho, enfrentando suas dificuldades, crescendo pouco ao pouco. Todo mundo quer uma família, pelo menos foi isso que eu cresci ouvindo e vendo. Uma família de grande impacto na sociedade, uma família de respeito, uma família de grande importância e relevância. Mas até para que você construa essa família, também tem um preço a ser pago. De uma forma ou de outra, meditando na passagem, quando Jesus foi crucificado, todo mundo chega a algum tipo de cruz. Só que tem aqueles que passam pela cruz como consequência e tem aqueles que passam pela cruz como decisão. E tem diferença muito grande. Porque a cruz da decisão te leva a uma glória posterior.
A cruz como consequência, que no caso se enquadra o malfeitor da cruz, é aquela como consequência de uma vida de erros, uma vida de pecados, e ali perdeu a vida dele, foi para o inferno, acabou a vida dele. Então decida, você quer a cruz como consequência ou como uma decisão? Romanos 1, versículo 25. Romanos, essa é uma passagem que ela é muito curta, ela é muito simples, mas me impactou muito quando eu li esse trecho. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Quem vive buscando os caminhos mais fáceis, quem busca caminho de facilidade, vive encontrando dificuldades na vida. Naquela passagem, quando o Senhor dirigiu Moisés para libertar a nação da escravidão, no período dos 400 anos no Egito, lá diz que o Senhor levou pelo caminho mais longo. Por que não para o mais curto? Porque o Senhor não conduziu aqueles homens para o caminho que seria o mais rápido? Porque o Senhor entendeu que o caminho mais rápido não seria o melhor. Porque eles encontrariam a guerra dos filisteus. A guerra que eu falei no início, chamada desnecessária. E como consequência, o Senhor temeu que eles voltassem para o lugar onde eles estavam. Porque é exatamente isso que acontece. Toda vez que eu pego o rumo errado, toda vez que eu pego o caminho errado, eu vou voltar para aquele lugar de dor que o Senhor está lutando para nos tirar. Que o Senhor criou todos os meios para tirar de lá. E esse caminho é um só. É a cruz. Esse é um caminho que você não pode pesar as consequências, porque senão você não faz. Em uma das traduções de Romanos, nós lemos que o Senhor tem que ser o foco, porque se você focar as dificuldades, você não vai fazer. Você já se questionou porque nos sonhos de José, o Senhor não mostrou a prisão, o Senhor não mostrou o buraco, o Senhor não mostrou a esposa de Potifar preparando toda aquela cilada para ele? Por quê? Porque o Senhor queria que ele estivesse no foco certo. Então tem coisas que o Senhor não vai te revelar justamente para proteger a sua fé, para proteger você. Porque a tendência do ser humano não é pesar o benefício, é pesar exatamente o sacrifício. Só que não pode acontecer isso. Porque quem vive pesando o sacrifício, vive uma vida sacrificada. E não é sacrifício no bom sentido da palavra, não. É um sacrifício terrível. Então, repita comigo: primeiro vem o deserto, depois a terra prometida. Primeiro você obedece, depois vem a recompensa. Primeiro você dá a Deus e depois você recebe de Deus. Primeiro você planta, depois você colhe. Primeiro você dá os passos que deve dar, depois tem o retorno disso. Primeiro você olha para a cruz e depois você recebe os benefícios dela. Na Bíblia, em Eclesiastes, diz que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra e tempo de paz. Muitos acabam fracassando porque estão vivendo sempre fora do seu tempo. Quem vive fora da realidade, vive enfrentando problemas fora de hora. Problemas que não era para você estar enfrentando. Quem não entende isso, vive patinando, caminhando como se fosse em cima de uma esteira. Quantos quilômetros você consegue andar em cima de uma esteira? Infinitos? E você vai sair do lugar? O mesmo é para quem vive fora do seu tempo. Isso das menores às maiores coisas. Por exemplo, aquela história de viver a lei da compensação. Como assim? Eu nunca tive. Quando eu tenho, eu pego e gasto tudo que eu tenho, eu vou para um nível maior do que aquele que me permite. Existe um salmo que diz assim: tudo tem o seu devido valor se feito na hora certa. Sabe aquela história? Não é meu momento, mas eu vou lá e compro, e aquilo que tinha tudo para ser maravilhoso, é só dor de cabeça, desgaste, e você não vê a hora de sair daquilo?
O nome disso é viver fora do tempo. Não tem como colhermos sem plantarmos antes. Não tem como vencermos sem nos esforçarmos antes. Filipenses 2, versículo 5. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele tinha a natureza de Deus. Eu já disse isso em outro culto e eu adoro esse raciocínio. Normalmente, o filho do patrão pode fazer quase tudo lá dentro da empresa, não é? E o filho do patrão da existência humana? O filho do dono de todas as coisas? Ele poderia fazer tudo, só que ele não se apegou a isso, porque existem processos que ninguém pode pular, nem o próprio Jesus pôde pular esse. Jesus, sendo quem ele foi, o maior de todos, se fez menor. Nós vivemos em uma sociedade que hoje o conceito está totalmente invertido. O que a pessoa tem mais valor muitas vezes do que o próprio caráter dela. A marca da peça da roupa tem muito mais valor do que propriamente a qualidade da roupa. Hoje nós vivemos em um mundo onde a aparência conta mais do que o interior. E esse é o caminho totalmente errado. Para o Senhor não importava quem Ele era, mas sim o que Ele precisava fazer. Porque eu não separei aqui, mas tem na continuação do versículo, não lembro exatamente qual é a tradução, mas diz que depois disso, Ele sentou num lugar de maior honra ao lado de Deus. Depois do quê? Que Ele sacrificou, que Ele renunciou, que Ele serviu. Então Jesus ocupou esse lugar, não porque Ele era filho, mas por fazer o que Ele fez. Então você vai ocupar um determinado lugar, não porque simplesmente você nasceu para ocupar este lugar. Você vai ocupar este lugar por conta das suas escolhas, por conta das suas decisões, por conta do seu posicionamento. Essa palavra ter vindo logo hoje, véspera do propósito, eu não acho que foi à toa. Porque é para literalmente você começar de uma forma diferente. Porque se você entrar em um novo propósito com seu velho eu, você vai viver as mesmas coisas. Ou você entra diferente, ou você entra com um pensamento diferente, ou nada vai mudar. Então se desligue das opiniões alheias. O que você veste, o que você come, não faça por conta das pessoas. Porque muitos se prendem demais a opiniões externas, quando na verdade a opinião que realmente vale, qual que é? Só que as pessoas vivem agradando outras pessoas. Elas querem buscar o aplauso de outras pessoas. Elas querem buscar o elogio de outras pessoas. E é nessa hora que começa a dar ruim. Olha o que está escrito aqui em Provérbios 29, versículo 25. O medo da opinião dos homens pode, o que está escrito ali? Paralisar o quê? A sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, o seu financeiro, o seu casamento, a sua saúde, todas as áreas da sua vida. Então não é o que homens pensam de você, mas sim o que Deus pensa de você. Porque muitos deixam de pagar esse preço da cruz justamente por conta de opiniões alheias. Com todo respeito, que se exploda o que vão falar de mim. O que realmente tem valor é o que Deus vai falar para você. Porque na hora que apertar para você, você vai pedir socorro. Sabe o que as pessoas vão falar? Eu não posso fazer nada. Sabe o que Deus vai falar? Pode vir. Estou de braços abertos. Eu vou te ajudar. Aí está a grande diferença. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas estão desesperadas pela atenção de pessoas que não podem fazer nada por ela. E o dia que você não estiver bem, ainda vão apontar o dedo para você. O dia que as coisas não estiverem fluindo, o dia que você cometer um erro, as pessoas que você tentou buscar aprovação serão as primeiras a apontar o dedo para você. Viu fulano? Não acredito. Ele fez assim, assim e assim. Sabe o que Deus vai falar? Eu não te julgo, eu não te condeno. Vem aqui comigo. Aí está a grande diferença. E eu estou falando de algo. É a primeira vez que vocês estão ouvindo isso? De maneira alguma.
Todo mundo sabe disso. Só que poucos fazem isso. Se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Josué 24, versículo 14. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e serviam ao Senhor. Se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham, repita comigo, escolham hoje. De novo, escolham agora. É neste momento. A quem irão servir? Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas repita comigo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa frase é uma das frases de maior impacto. Sabe o que essa frase nos diz? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ele estava querendo dizer? O mundo externo não interfere naquilo que eu faço ou deixo de fazer. O que as pessoas pensam não interfere. O que as pessoas estão fazendo não interfere na minha vida. O problema é teu. Se você não quer fazer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você não quer fazer, eu e minha casa vamos. Se você não quer pagar esse preço, eu vou pagar esse preço. Não cai naquela conversa de relativização, porque isso aí é a receita do fracasso, viu? O que seria a relativização? Não é bem assim. Não é bem desse jeito. Eu estava conversando com uma pessoa, junto com o Guilherme, essa semana, uma pessoa que ela já esteve aqui junto conosco, há quanto tempo atrás? Uns 6, 7 anos, ou até mais? Uns 10 anos? Uns 10 anos essa pessoa esteve junto conosco. Ela decidiu seguir por um caminho errado. E nisso, nós nos encontramos ali na lanchonete, e nós começamos a conversar, e aí, já fiz aquele convite, está na hora de voltar. Deus está te chamando. Não é por acaso eu estar aqui nessa hora conversando com você. E nisso ele veio com aquela conversa assim. Olha, eu estava estudando. Nossa, quando vem com essa conversa aí eu não acredito que para você ser salvo você precisa, para você ter um relacionamento com Deus, você precisa estar na igreja. Eu acho que, entre as coisas que ele falou, ele disse, eu acho que só porque você tomou uma decisão, um caminho errado, uma escolha errada, não vai acontecer nada de ruim com você. Você precisa, o que ele quis dizer? Errar muitas vezes para dar ruim. Olha porque a falta de conhecimento traz a destruição. Quantas vezes Moisés teve que errar para custar a entrada dele na terra prometida? Bata na rocha. Ele bateu. Falha a rocha. O que ele fez? Aí ele disse o seguinte, mas é assim, eu busco a Deus, eu oro, tenho minha particularidade, mas eu não vejo problema se tal dia eu for lá no determinado lugar e eu participar daquele show tal, eu não penso que vai me afetar, que vai afetar a minha vida. Eu não penso com uma atitude específica. Eu falei, você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Aí ele falou, é aquela lá da prostituição? Falei, é aquela lá da prostituição. O que teria acontecido com Ló e com a família se eles tivessem ficado lá no lugar errado? Na hora que o Senhor veio com a destruição. Eles teriam morrido. Então o lugar interfere diretamente na tua vida? Sim, interfere. E ele veio com a conversa assim, mas isso é uma passagem só, não existe outra. Falei, queridão, vai lá para Gênesis, conhece Noé? O que teria acontecido com a família de Noé se tivesse ficado fora do barco? Teria morrido, né? Então se não é bem assim, não é assim que se enquadra, esquece. Quem vem com essa conversa é porque não quer pagar os preços necessários, e não tem como, a vida é uma vida de preços pagos, é a receita mais simples e óbvia. Todos nós temos que pagar o preço para tudo na vida. Quem gosta de fazer academia aí? Levanta as mãos, por favor. Você não tem que pagar um preço danado para fazer aquele agachamento chato pra caramba,
naquele dia que você está desanimado. Mas se você não fizer isso, se você não cuidar da tua saúde, não vai chegar a tua conta lá no final? O preço você não vai ter que pagar? É a mesma coisa. Família, todo mundo deseja, ou a grande maioria deseja ter família. Para você criar a tua família, arrisca na palavra, sabendo que tem confrontos lá fora, na escola, na faculdade, os amiguinhos, aquele monte de interferência, sabendo que é difícil ajustar casamento. É fácil pagar esse preço? É uma batalha simples? Só que se você deixar correr solto, não vai vir uma conta muito alta no final? Então decida você qual preço você quer pagar. Aí sabe o que eu fiquei sabendo depois de conversar com ele? A vida dele está parada no mesmo lugar. Não se encontrou em nada, já trabalhou em tudo quanto quer lugar, hoje está desesperado, pegando pequenas coisinhas para repassar, porque não sabe como viver. Por conta do quê? Da relativização das decisões. Acho que não é bem assim, acho que o caminho não é esse, é do meu jeito e não do jeito de Deus. É que eu não fiquei sabendo disso na hora. Porque é uma pessoa que ela foi muito próxima. Nós fomos muito próximos. Então eu teria total liberdade para falar, querido, como que está a tua vida? Deu certo para você essa mentalidade? Gerou algo positivo? Não. É que eu só fui ficar sabendo depois. Então, muitos têm trocado a verdade de Cristo por uma mentira. Por conta de quê? Em muitos casos? Por conta de idolatria. E quando nós falamos de idolatria, nós não estamos falando simplesmente de imagens. Idolatria é tudo aquilo que se torna prioridade na sua vida. É muito fácil saber quem ou o que são os seus deuses. É só olhar para os compromissos que você desmarca. Porque fora aquelas questões de imprevisto, você só desmarca algo quando tem algo mais relevante para acontecer. Então é muito simples saber quem é o Deus de cada pessoa. Se é o Deus dinheiro, se é o Deus mulher, se é o Deus sono, se é o Deus mentira, se é o Deus imoralidade. É muito fácil. Marcos 10, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Aqui nós estamos falando de um homem, para quem se recorda dessa passagem, extremamente rico, um jovem de influência com poderes. Só que mesmo assim, quando eu li no primeiro versículo, ele chegou de que maneira? De joelhos. Por quê? Porque mesmo com tudo isso, existia um vazio dentro dele. Quando ele foi falar com o Senhor, ele estava buscando algo mais, algo para preencher, algo para trazer realização, algo para trazer a verdadeira felicidade para ele. Porque existe um vazio dentro de nós, que é do tamanho de Deus. E qual que foi a resposta do Senhor? Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá e venda tudo que você possui e dê seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Ele fazia muito. Ele não roubava, ele não matava, ele não dava falso testemunho, ele honrava pai e mãe. Só que a questão, sabe por que muitos não vencem? Repita comigo: o segredo não é fazer muito, mas dar o meu melhor. E o Senhor te testa, a sua maior promoção vem em cima daquele teste que vem naquilo que você mais ama, naquilo que você mais deseja, naquilo que é uma prioridade na sua vida. Porque não adianta nada você fazer. Na hora que o Senhor fala, eu quero esse. E você fala. E é o que muitos acabam fazendo. E essa foi a grande diferença na vida de Abraão, como eu disse no início. O que mudou a vida dele foi uma entrega que ele não precisou nem fazer externamente.
Porque o que muda a nossa vida é entregar o seu tudo. Quando eu estou pronto para entregar tudo, é nessa hora que eu estou pronto para receber tudo de Deus. Quando ainda falta aquela coisa, aquele tesouro, aquele negócio que ocupa o meu coração, ainda não vai ser o suficiente. Se coloque de pé, por favor. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então existia algo que ele queria mais do que herdar a vida eterna? Sim. O dinheiro. Isso é a história deste homem. Qual é a sua? O que o Senhor está dizendo para você? Só falta isso. Faça uma coisa. Perceba que pela resposta de Jesus, faça isso, você herdará a vida eterna. Sabe o que o Senhor estava fazendo para ele? Dando como certo o futuro deste homem. Mas por conta de uma entrega que ele não quis fazer, ele perdeu uma grande oportunidade. Ele queria a glória, ele queria a salvação, ele queria o reino, mas ele não queria pagar aquele preço necessário. Cruz é uma escolha que tem que ser feita hoje. Cruz é uma escolha que precisa ser feita todo santo dia. É simples, depende do teu interesse. Quanto maior a tua vontade, a tua fome de Deus, a sua fome de vencer, mais fáceis vão ficando os seus obstáculos. Até porque é assim. A maior parte das bênçãos não estão ao nosso alcance. Porque se estivesse, nós já teríamos pegado há muito tempo. Estão nas prateleiras mais altas. A cada ato de obediência, repita comigo, Deus coloca um degrau. Já parou para pensar se até aqui você já subiu bastante? Está num nível bem alto? Só que falta ainda aquele um degrau para você conseguir chegar naquilo que você tanto deseja? Nada é de graça. Assim como de pessoas mesmo, aquilo que é bom você não vai receber de graça, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Mas qual que é a diferença do esforço humano para o esforço que nós temos em direção à nossa vida espiritual para com Deus? Como as voltas de Jericó e as voltas no deserto. Foram 40 anos dando volta em círculos no deserto e nunca saíram do lugar. Esse é o esforço que só produz cansaço, enfado, desânimo, angústia. Quais são as voltas? Qual é o esforço de Jericó? É aquele esforço direcionado que me produz um resultado imediato. E vale a pena? E como? Deus está te chamando para uma vida onde Ele está disposto a passar uma borracha no teu passado. Deus está buscando obediência, fidelidade. E quando nós falamos de obediência, sabe qual que é a verdadeira obediência? Não é não errar. A verdadeira obediência é não voltar a cometer os mesmos erros. É isso que Deus está buscando. Até porque esse negócio de pecado é um trem assim. Eu estava assistindo um vídeo hoje. Ai, que coisa. Eu devia ter salvado esse vídeo para colocar aqui. Quem já viu aquele vídeo onde, eu não sei se é pai, se é irmão, mas eu acho que é um irmão. Ele chega no menininho e fala assim, ó, pega esse chinelo aqui, bate na bunda da mamãe. E ele, eu não lembro se ele ofereceu dinheiro, ele ofereceu algo assim. Era uma brincadeira. E o menino, ele ficou meio sem graça. Ele falou, não, vai lá, dá uma chinelada na bunda da mamãe. E ele, sabe aquele, ai, eu estou com vontade, mas eu sei que eu não devo. E ele foi incentivado mais uma vez. Bate na bunda da mamãe.
que aconteceu? Na hora que a câmera foi filmando por detrás, eles abriram a porta do quarto da mãe. A mãe estava deitada na cama de barriga para baixo. Então ela estava com a bunda para cima. O cara que estava filmando, ele abriu a porta e ficou na porta. Aí o menininho foi lá e deu a chinelada na mãe. O que o irmão fez? Fechou a porta com o menino sozinho lá com a mãe. No vídeo é nítido ele gritando: não, mãe, não. Imagina se ele apanhou. O diabo faz a mesma coisa. Ele te dá força, ele te motiva, ele te incentiva, ele abre a porta que você vai passar, você vai lá e faz o que não deve, ele fecha a porta e te tranca sozinho para sofrer as consequências. É a mesma coisa. Como eu queria ter esse vídeo aqui. É a mesma coisa. É um exemplo simples, mas é a pura realidade. Ele te dá força para fazer e ele te abandona quando você está na pior. Quando eu digo abandonar, se vira, agora é você com você mesmo. E o menininho apanhando. Você não precisa apanhar mais. Você não precisa sofrer as mesmas consequências. Você não precisa passar pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades. Disse Jesus, João 8, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A vida de um cristão se baseia em 3 coisas: ouvir a palavra, falar a palavra e colocar a palavra em prática. Se você só ouve e não fala, não é o suficiente. Se você só ouve e fala, mas não coloca em prática, não é o suficiente. Você precisa ouvir, falar ela e colocar em prática. Deus quer te levar para um outro nível, para um outro patamar. Só que você precisa dizer sim. Feche os seus olhos, por favor. Antes de Deus fazer no seu mundo, primeiro Ele quer fazer em você. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu olhava ao meu redor, eu não via mudança alguma. Quando eu parei para olhar em mim mesmo, eu não conseguia me reconhecer. Depois pessoas ao meu redor começaram a dizer: eu não te reconheço, você não é mais a mesma pessoa. Só que esse sim, somente você vai poder dizer. Pare de correr no sentido contrário. Porque o sentido contrário, o rumo errado, está te levando para um lugar mais próximo daquele que o Senhor está tentando te afastar. Deus não tem dor, Deus tem batalhas com vitórias. Uma vida sem Deus é batalhas com derrotas, com humilhação, com tristeza, com engano. Então, antes de você entrar no propósito da mudança, o último propósito deste ano, Deus está esperando você dizer sim para Ele. Deus está esperando você abrir o coração para Ele. Deus não quer aquilo que você tem, Ele quer você. Mais vale o seu amor para Deus, o teu foco, a tua sinceridade, a sua verdade, do que qualquer oferta que você vier a fazer. Ele quer andar junto com você. Ele não quer ficar te cercando. Ele quer andar junto com você, do seu lado. Ele quer te levar para um outro nível, para um outro patamar. Mas essa marca da cruz, que é a marca mais importante, mais relevante que existe, essa precisa estar tatuada aí no teu coração. Precisa estar dentro de você. Então neste momento eu gostaria que você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: meu Deus, eu estou aqui dizendo sim. Eu estou aqui dizendo sim para o Senhor. O Senhor me chamou e eu sei que o Senhor me chamou por diversas vezes. E eu estou aqui dizendo sim. Eu sei que por muitas vezes o Senhor usou pessoas, o Senhor usou a palavra, o Senhor usou a minha consciência, mas mesmo assim eu insisti em não seguir aquilo que o Senhor pediu, mas hoje eu estou dizendo sim. Por muito tempo nós discordamos do Senhor, porque quando nós não ficamos com aquilo que está escrito, quando nós não ficamos com aquilo que a palavra nos diz, você está discordando do Senhor. E já parou para pensar o quanto pode te custar muito caro discordar de Deus? Então comece a concordar com Ele. Não é mais as suas vontades, mas a vontade dEle. Não é aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer para você.
Não se trata mais de você, mas sim de servir. Não se trata mais de uma vida de vaidades, mas sim uma vida com propósito. Não se trata mais de prazeres imediatos, saciar a carne, mas sim de se oferecer como sacrifício vivo. Não é mais uma vida de pecado, mas o propósito antes de qualquer coisa. Então diga isso: meu Deus, estou aqui me entregando de corpo, alma e espírito. Eu estou me entregando de todo o coração, porque eu sei, não adianta eu insistir na mesma comunhão, na mesma fidelidade, no mesmo nível de entrega, se até agora não surtiu efeitos expressivos na minha vida. Esse homem que nós acabamos de ler, ele não roubava, ele não mentia, ele honrava pai e mãe, ele seguia cada um dos mandamentos, ele conhecia a palavra, mas existia algo que tomava o coração dele, existia algo que estava no centro do coração dele. O que existe no teu coração precisa sair, para que o Senhor entre. O Senhor não divide territórios, o Senhor não invade, então você precisa convidá-lo. Então diga isso: meu Deus, eis-me aqui, entre, tome a minha vida, tome o meu coração, tome o meu espírito, tome absolutamente tudo aquilo que diz respeito à minha vida, porque não adianta eu me iludir achando que desse jeito vai funcionar, porque se não funcionou até agora, não funciona. Eu preciso mudar. Para que mudanças aconteçam, mudanças precisam acontecer. Deus está te chamando para um renovo, Ele está te chamando para uma transformação, Ele quer te mudar de dentro para fora. Então diga isso para você que quer de verdade, porque eu sei que muitos ainda desejam mais daquilo que Deus pode fazer, não o próprio Deus, mas você que quer de verdade, diga isso: meu Deus, eu estou aqui porque o Senhor está acima de todas as coisas. Para mim mais vale a bênção, o abençoador, do que a bênção. Para mim mais vale, meu Deus, o reino dos céus do que a minha própria vontade. Para mim mais tem valor a tua palavra do que os meus desejos e vontades. Entenda, isso está diretamente ligado a uma vida segura. Se você entregar isso, acabou. Deus cuida de você, cuida da tua família, Ele cuida dos teus negócios, Ele cuida da tua saúde, e não existe cuidador melhor do que Deus. No livro de Salmos diz que aquilo que Deus pode fazer, somente Ele pode fazer. Então se entregue de corpo, alma e espírito. Diga isso: Senhor, eis-me aqui, eu preciso do Senhor. A última coisa que você deve desejar é a opinião e a aprovação de homens. Deseja agora, neste momento, a opinião, a aprovação de Deus. Mais importante do que homens pensam de você, é o que Deus está pensando de você. E mesmo que você tenha vivido uma vida de erros, de fracassos, uma vida de grandes pecados, de decisões erradas, de escolhas erradas, você tem a oportunidade de decidir, de escolher o certo. Diga: meu Deus, eu quero a cruz, eu quero essa cruz, eu quero essa cruz. Eu quero essa marca dentro da minha vida, eu quero essa marca do meu coração, eu quero essa marca no meu espírito, porque eu creio, meu Deus, eu creio que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Eu creio que eu vou chegar naquele lugar que eu desejo, por intermédio do Senhor. Sem o Senhor não dá. Essa é uma lógica, uma verdade absoluta. Sem o Senhor não dá, sem o Senhor não é possível. Sem o Senhor não tem como nós vivermos uma vida poderosa, de grande impacto. Não tem como. Somente por intermédio do poder de Deus, por intermédio da palavra, por intermédio da cruz. Esse é o caminho. Pare de buscar os caminhos mais fáceis. Quem busca facilidade encontra muitas dificuldades. E você tem graça para isso. Não importa se você... Entenda uma coisa: não viva por sentimentos ou por vontades. Deus olha as intenções e motivações do seu coração. Então, se você não tem forças para orar agora, se esforce, coloque força, porque é isso que agrada o Senhor. Porque saber que você não teve um dia bom, Ele sabe. Saber que você está passando por um momento difícil, Ele sabe. Só que mesmo assim Ele quer te ouvir dizer, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer que você ore, Ele quer que você clame, Ele quer que você converse com Ele. Ele quer estabelecer intimidade, um relacionamento. Ele quer um vínculo profundo, sincero e verdadeiro com você. Então diga isso, fale: meu Deus, eu estou aqui porque eu quero mais, eu quero crescer em relacionamento, eu quero crescer, meu Deus, em relacionamento, eu quero crescer naquilo que mais importa, eu quero crescer naquilo que tem mais relevância, eu quero crescer nisso, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz e discernir ela, eu quero discernir quando o Senhor estiver falando comigo, meu Deus, eu quero mais de ti, eu quero ter experiências que eu ainda não tinha tido antes. Então diga isso: meu Deus, eu quero experiências novas, eu não quero experiências
experiência de entrar num carro novo. Eu quero uma experiência nova com o Senhor. Eu não quero experiência de um relacionamento novo. Eu quero uma experiência nova com o Senhor, porque é isso que vai trazer realização para você. É isso que vai te trazer felicidade. É isso que vai te trazer aquela verdadeira alegria. Esse jovem, ele tinha riquezas, ele tinha nome, ele tinha influência, só que mesmo assim, ele caiu de joelhos quando ele viu Jesus. Você está tendo essa mesma oportunidade? Assim como aquele homem entendeu que existia algo mais e ele foi em busca disso, faça o mesmo. Fale: meu Deus, eu quero mais. Eu quero mais de Ti. Eu não quero terminar o ano com o mesmo relacionamento. Eu não quero terminar esse ano com a mesma comunhão. Eu não quero terminar esse ano com a mesma intimidade. Eu não quero terminar esse ano nesse mesmo patamar. Eu não quero terminar o ano do mesmo jeito. Eu não quero terminar o ano da mesma maneira. Não, meu Deus, muito pelo contrário. Eu quero terminar esse ano em um novo nível de relacionamento. Eu quero terminar esse ano em um novo nível de comunhão. O que veio na tua consciência, na tua mente, ao longo desse culto, não receba como acusação. É o próprio Deus te mostrando qual é o caminho que Ele vai te levar à vitória. É o próprio Deus te mostrando por quais meios Ele vai te levar a uma grande prosperidade. É Deus te mostrando por quais caminhos que Ele vai te levar para uma vida gloriosa, uma vida de poder, uma vida de graça, uma vida de grandes realizações. Mas não tem como chegarmos a uma glória maior sem antes passarmos pela sexta. Não chega ao domingo se não passar pela sexta. Não pule processos, não queira pular etapas. Não diga isso, fala: meu Deus, eu vou passar pelo que tiver que passar, porque vai valer a pena. Eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, porque essa é a única vida que vale a pena. Ele está te dando a oportunidade de zerar, de começar tudo do zero e construir uma vida gloriosa, uma vida poderosa. Deus é um Deus amoroso, misericordioso, um Deus cuidadoso. Então entregue o seu coração a Ele. Faça a mesma entrega de Abraão. Quando o Senhor pediu Isaac, Ele nunca quis Isaac, Ele queria Abraão. O que te prende nessa mesma medida? O que faz com que a sua vida seja como a vida de Saul, onde durante todo o reinado dele foram os mesmos problemas, o mesmo filisteu, as mesmas realidades? Não, Deus está te chamando para mais. Ele está te chamando para uma nova vida. Ele está te chamando. Só que mais importante do que toda essa reunião são as decisões que você toma agora. Com seus olhos fechados, não ignore a voz de Deus. Entenda que você não conhece todos os caminhos. Deus conhece todos eles, você não. Então quando Ele te dá a informação: não vá por aqui, é porque Ele sabe o que te espera lá na frente. Não troque o melhor de Deus acreditando que você pode fazer melhor que Ele. Quando nós decidimos fazer aquilo que nós queremos, a mensagem que nós estamos mandando é exatamente essa: eu posso fazer melhor, do meu jeito funciona, vai ser assim, assim e assim. Isso custa muito, muito caro. Então tome decisões dentro de você. O que você sabe que quando você chegar na sua casa você precisa fazer? Quais são os pedidos de perdão que você precisa liberar? Quais são as pessoas que você tem barreira até hoje, e essa barreira tem te impedido de atravessar para o outro nível? Olhe para cá um instante. Preste bastante atenção no que eu vou falar. É a mesma coisa que nós falamos no trabalho com os Eliaquins e Colunas. Eu vou repetir para vocês porque boa parte não estava. Quem aqui sabe quem foi Eliabe? Levanta as mãos bem alto, por favor. Eliabe. Quem sabe quem foi Davi? Levanta as mãos, por favor. Eliabe foi o irmão de Davi. Eliabe
em diversas oportunidades, ele sentiu inveja de Davi. Quando Golias estava parado lá na frente e Davi apareceu, qual que foi a reação de Eliabe? O que você veio fazer aqui? Veio só para assistir? Veio para não fazer absolutamente nada? Veja como as pessoas medem outras por aquilo que elas fazem. Porque Eliabe só estava assistindo e não estava fazendo porcaria nenhuma. Quem está se recordando agora de quem é Eliabe? Levanta as mãos, por favor. Vocês sabem o que vem depois dessa história em relação à história de Eliabe? Quem sabe o que aconteceu com Eliabe depois? Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque aquela foi a última oportunidade que apareceu o nome dele na história da Bíblia. Por que isso? Porque a história dele parou ali. Parou quando o coração dele esteve contaminado. A mesma coisa aconteceu com Saul. Quando o sentimento de inveja chegou, pode olhar, quando a inveja bateu, quando cantava, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, Saul retrocedeu até que a história dele acabou. Muitos chegaram aqui traídos, rejeitados, pessoas foram passadas para trás, muitos ouviram coisas de pessoas lá atrás que te machucou, que machucou teu coração. Pessoas ofenderam aqueles a quem você amava de forma muito pesada. E até quando isso vai ter controle sobre o teu coração? O teu coração governa, controla o teu destino. Então, se você sabe que você precisa sair daqui e pedir perdão, saia e peça perdão. Se você sabe que você precisa romper com algumas barreiras, saia daqui e rompa essas barreiras. Se você sabe que você precisa colocar a tua vida em ordem, saia daqui para colocar a tua vida em ordem. E comece dia após o outro. Porque como que você vai conduzir o teu futuro se você não consegue organizar o teu próprio dia? Porque Deus não cobra simplesmente de pecado, de obediência, dessas coisas. Quantas vezes você não se pegou pensando no seguinte: eu deveria estar fazendo aquilo, eu devia ter organizado. Já aconteceu com você? E você não fez? É o próprio Deus incomodando, porque a Bíblia nos diz que tudo deve ser feito com ordem. Tudo tem ordem, precisa de disciplina. O que você sabe que você deveria ter entregado lá atrás, mas você não entregou? Não fique naquilo que você quer simplesmente, porque aquilo que você deseja vai chegar como consequência daquilo que o Senhor quer que você entregue. Lembra da história de Gideão? Gideão apresentou ofertas para o anjo recebeu, não recebeu? Depois o Senhor apareceu e falou: eu quero daquele jeito, com aquelas características, daquele determinado lugar. Só então eles venceram a batalha. É assim que você vai vencer a batalha. Feche os seus olhos mais uma vez. Passe por aquilo que é necessário. Faça as escolhas corretas. Escolha o bem, o caminho da vida, a renúncia, a obediência, negar-se para que Deus possa te recompensar. Passe primeiro pela cruz, pelas renúncias, pelas mudanças internas. Passe pelo perdão. A cruz antecede a honra. Não inverta as ordens. A cruz antecede a honra. Primeiro, doamos sacrificialmente, depois desfrutamos de honra e glória. Levante as suas mãos, por favor. Meu Deus, que onde as minhas palavras não passaram, não entraram, que as do Senhor possam entrar. Eu peço que essa obra não acabe aqui, mas conforme elas forem saindo por aquelas portas, retornando para os seus lares, que o Senhor traga consciência de tudo aquilo que o Senhor tem para com elas. Que o Senhor fale, meu Deus, ao íntimo dos corações, que o Senhor fale aos ouvidos, para que quando eles saírem daqui, que eles já saiam com decisões tomadas, para que mudanças e reviravoltas aconteçam. Porque nós sabemos, meu Deus, que nós estamos a uma obediência de distância, de recebermos tudo aquilo que nós mais desejamos.
Que o Senhor possa colocar essa marca, a marca da vitória, a marca da cruz, em cada um dos corações. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força, dê ousadia. Que aqueles que precisam liberar perdão, que eles possam liberar o perdão. Que aqueles que precisam superar algumas adversidades, que eles possam superar. Que aqueles que precisam entregar ofertas de coração, de corpo, de alma, de espírito, entregar o seu próprio tempo, que o Senhor fortaleça-os e que eles possam fazer isso. E que a partir de hoje tudo venha mudar. Que a partir de hoje transformações venham acontecer. Que a partir de hoje verdadeiras reviravoltas venham acontecer na vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Em nome do Senhor Jesus, eu determino, assim será. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Repita comigo, meu Deus, eu estou dizendo sim ao Senhor, sim à sua vontade. Eis-me aqui, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.